Meus clarificados e clarificadas, vídeo, atenção para você que se distraiu e de repente caiu num mundo em que Dembélé é um dos principais, se não o principal, candidato a ganhar a bola de ouro da temporada. Eu vou contar para vocês por quê, para vocês não ficarem surpresos caso isso aconteça, dar um pouco da minha opinião sobre o assunto e trazer também alguns dados por aqui. Então já deixa o like se você tá na briga aí, tá querendo entrar nessa discussão sobre bola de ouro e quero nos comentários, obviamente, quem você acha que merece ganhar esta premiação que acontece em setembro. Teremos a definição e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, critérios, números, minha opinião. Então confere se você tá inscrito no canal também e vamos para a vinheta. Muito bem, rapidamente, vamos relembrar aqui os critérios para a bola de ouro. Depois a gente vai falar um pouco sobre esses candidatos aí. Eu sei que é um assunto que tem trazido mais imprevisibilidade depois que a gente encerrou o ciclo onde a gente tinha dois polos muito claros, né? Messi ou Cristiano Ronaldo, um auge de muitos anos, de uma década praticamente, ou mais até, desses dois jogadores, e agora a gente tem essa briga mais distribuída, e isso traz, obviamente, mais imprevisibilidade, e de certa forma, ela é até mais legal, talvez com jogadores não tão maravilhosos, mas a disputa e essa imprevisibilidade é bem legal, eu gosto bastante. Não acho que prêmios individuais devam receber esse peso e essa importância gigantesca que muita gente dá, mas eu não sou contra, por mais que o futebol seja um esporte coletivo, eu acho que você criar essa parte individual que, no fim das contas, acho que acaba gerando muito sonho, né, de jovens jogadores, de crianças, de jogadoras que sonham em se tornar a melhor do mundo, eu acho importante também criar isso. Mas a gente precisa também relevar um pouco da importância de um prêmio individual num esporte coletivo. Dito isso, vamos relembrar aqui os critérios, tá? A premiação, inclusive, acontecerá aqui em Paris em setembro, assim como aconteceu no ano passado, acontece aqui em Paris. E nos últimos anos ela se juntou entre a France Football, a revista aqui francesa, né, tradicional com prêmio, e a UEFA, e o prêmio agora é dessas duas organizadoras, digamos assim. São 3 critérios objetivos entre aspas, mais 3 critérios definidos, oficiais, e eu acho que tem um quarto por aí que eu vou trazer aqui também. O primeiro critério é performance individual e atuações decisivas e influenciáveis no jogo, né? Então, não só as estatísticas, os números desses jogadores, a performance individual desses jogadores, mas o quanto elas foram decisivas, o quanto elas tiveram um caráter de mudança e de fato influência na partida. Então esse é o primeiro, na verdade, critério. O segundo critério é performance coletiva e títulos coletivos. Então sim, faz diferença se tem título na história, né? Obviamente, isso entra na conta. E o terceiro critério oficial, que é um critério aí meio subjetivo, meio assim aqui, que é classe e fair play. Eu tenho a sensação que esse critério, ele é meio abandonado a depender de quem é o jogador, tá? Essa é a minha opinião, eu acho que ele não entra muito na conta. E eu acho que tem um quarto critério, que não é dito, que não é oficial, mas que eu acho que entra na conta, que é aquela pitadinha de magia que o jogador pode trazer, né? De não só trazer os números, não só trazer os prêmios individuais, mas tem aquela coisinha da mágica, sabe? Do lúdico e do subjetivo que um jogador pode trazer, né? E isso não é dito, mas eu não tenho nenhuma dúvida que conta e para mim é o principal critério pelo qual Lamine Yamal está sendo trazido para a conversa. Vamos então aqui falar um pouquinho, eu vou focar muito no Dembélé, gente, porque
neste momento, eu sei que talvez no Brasil o Dembélé ser o principal candidato é meio novidade, talvez seja um pouco surpresa, porque eu sei que o PSG não é uma equipe que tem as mesmas manchetes que um Barcelona ou que um Real Madrid, quando seria na época do Mbappé, quer dizer, do Vini ou até agora do Mbappé. Eu sei que o PSG não traz essas mesmas manchetes no Brasil. Então, talvez muita gente tenha começado a perceber que o Dembélé estava na briga nas semifinais da Liga dos Campeões. Mas aqui na França já se fala sobre isso há algum tempo. Não é de hoje que isso acontece. Vou colocar até aqui do lado uma matéria do... acho que é de abril, gente. Eu salvei a matéria, agora não gravei a data. Mas já de algum tempo, do L'Equipe, colocando o Dembélé nessa briga. E a gente já tá vendo aqui, desde ali, março, abril, o Dembélé sendo cogitado como um dos principais candidatos. E no fim das contas, entre os principais candidatos, ele é o único que está na final da Liga dos Campeões e isso pode fazer muita diferença. Hoje eu entendo que a briga está muito entre o Dembélé e o Lamine Yamal. E especificamente eu acho que o Lamine Yamal entra nessa briga por conta desse quarto critério subjetivo, lúdico, extraoficial que a gente sabe que existe. Porque se a gente for contar a temporada e se a gente for contar a performance individual e o caráter decisivo dessas performances, eu tenho a tendência, ou eu vou para o lado de que o Dembélé está bem na frente e o próprio Rafinha está bem na frente do Lamine Yamal. Então, repito, existem outros ingredientes que entram na conversa, mas pela parte mais objetiva da coisa, eu acho que o Rafinha tá na frente do Yamal. Mas vou colocar aqui o Yamal e o Dembélé como os principais candidatos. Mas já deixo a minha opinião aqui sobre essa briga. Vai aparecer aí para vocês, aqui do ladinho, uma arte que a inteligência artificial me ajudou a fazer, com os números do Lamine Yamal e do Dembélé. O Dembélé tem 47 jogos, 33 gols, 12 assistências e neste momento que eu estou gravando esse vídeo, tem um título que é o título da Ligue 1, lembrando que o PSG ainda vai jogar, e a Supercopa, né? Ainda vai jogar a final da Copa da França neste final de semana contra o Stade de Reims e eu imagino que o PSG vai ser campeão, tá? Acho que existe uma diferença grande aí, mas enfim, 2 títulos nacionais, 2 títulos franceses. O Lamine Yamal tem 54 jogos, são 18 gols marcados, bem menos gols, né? 18 gols do Lamine Yamal contra 33 do Dembélé. O Lamine Yamal tem mais assistências, 22 assistências contra 12 assistências do Dembélé. Tem o título de La Liga, tem a Copa do Rei, que seria o equivalente à Copa da França que o PSG ainda vai disputar, e essa Supercopa, né? Que aí o Dembélé também tem. Em termos de números, os números do Dembélé são melhores. Mas aí eu entendo que vocês vão me falar, mas Clara, os números do Dembélé são principalmente na Ligue 1. O Dembélé joga num campeonato mais fácil do que o do Lamine Yamal. E eu não tenho nenhuma dúvida, eu concordo com vocês de que a qualidade dos 2 campeonatos é diferente. La Liga tem uma qualidade maior, mas em compensação, para um atacante, talvez a Ligue 1 seja um campeonato ainda mais fechado, mais físico e com defesas ainda mais baixas e mais fechadas quando enfrentam o PSG do que a La Liga. Então, esse argumento, eu entendo esse argumento, eu não estou dizendo que ele está errado, mas eu acho que ele equilibra, ele não é tão desequilibrante assim, tá? Eu acho que as coisas não são tão 8 ou 80, Ligue 1 é horrível e La Liga é o melhor campeonato do mundo. Não acho, tá? Eu acho que o equilíbrio neste contexto aqui que eu estou falando de números e de poder de decisão do Dembélé e do Lamine Yamal,
em La Liga, eu acho que eles são equivalentes. Até porque o Lamine Yamal em La Liga, e vamos lembrar, os dois times são campeões, né? O Lamine Yamal em La Liga tem 9 gols. Ele não foi o principal jogador do Barcelona em La Liga. O Dembélé é o artilheiro da Liga 1. Tem 21 gols na competição nacional. Então, existe uma diferença em decisão, em poder de decisão, em poder de influência e em protagonismo desses dois jogadores nos seus campeonatos nacionais. Aí, a gente vai fazer... mas claro, então eu discordo, realmente La Liga é muito melhor para mim e os 9 gols do Yamal valem mais do que os 21 gols do Dembélé. Então vamos para a Liga dos Campeões, que aí sim a gente vai colocar no mesmo nível as duas competições? Não sei. Já começo dizendo que o PSG teve um caminho e adversários muito mais complicados do que o Barcelona. O Dembélé foi decisivo em jogos contra adversários mais complicados, na sua maioria, do que o do Barcelona. Então, para mim, além de ser Liga dos Campeões, o PSG ainda teve adversários mais complicados. Na Liga dos Campeões, o Dembélé tem 8 gols e 4 assistências. E o Lamine Yamal, na Liga dos Campeões, tem 5 gols e 3 assistências. O Dembélé também tem números melhores, tem um jogo... O Dembélé tem um jogo a mais do que o Yamal, então não é uma diferença absurda. Mas o que eu acho que é mais importante é que, ainda que o Dembélé não tenha começado a temporada, se você pega ali setembro e outubro, né? Não foi um absurdo de temporada, o grande crescimento do Dembélé, ele começa a vir em janeiro. O do Yamal começa a vir ainda depois. A gente tem uma memória muito fresca das grandes atuações do Yamal contra a Internazionale. Beleza, concordo totalmente, mas a gente tem muito pouco de partidas referências do Yamal na temporada. A gente vai pegar a partida contra o jogo de ida contra o Dortmund e um dos jogos contra a Internazionale, e que ainda assim, contra a Internazionale, é uma partida de referência, mas que não classifica o Barcelona para a final. Então, fez uma grande partida? Fez. Foi decisivo para colocar o time na final? Não, o time não foi para a final. Então, por mais que tenha sido um absurdo ver o Lamine Yamal fazer o que ele fez naquele jogo e trazer, repito, toda a pitada de magia, de pó de prelim-pim-pim e de expectativa e de lúdico trouxe, concordo com vocês, não foi uma atuação decisiva. Não colocou o Barcelona na final. Então, as grandes atuações do Lamine Yamal não colocaram o Barcelona na final. E se a gente pega o confronto contra o Dortmund, o Rafinha é o grande definidor daquela partida. Na verdade, o Rafinha é o grande definidor do 4-1 sobre o Bayern de Munique, ainda na fase de liga, que ele faz o hat-trick, e depois o Lewandowski faz o 4º gol. Então, ele é o grande personagem de outra grande partida do Barcelona na temporada, mas segue o jogo porque, diante do Dortmund, ele também faz gol. Mas vocês vão entender aqui a minha observação. A partida contra o Dortmund, se eu não estou louca, e vamos conferir aqui, são o jogo de ida, né, contra o Dortmund, é aquele 4-0, em que temos um gol do Rafinha, 2 gols do Lewandowski, e o gol do Lamine Yamal, e talvez é um dos grandes jogos do Barcelona na temporada, o gol do Lamine Yamal é o 4º gol. É um gol que não define nada. No fim das contas, se você pegar o jogo de volta, aí beleza, aí você vai dizer que beleza, esse gol fez diferença, concordo. Mas naquela partida, para mim, os grandes responsáveis são Rafinha e Lewandowski com 2 gols. O Lamine Yamal contra o Dortmund tem esse gol, que é o 4º gol do 4-0. No jogo de volta, que o Barcelona perde por 3-1, o Lamine Yamal joga 70 minutos e
não dá nenhum passe, não faz nenhum gol, não é decisivo para a classificação do Barcelona. E aí a gente pode pegar, beleza, as oitavas de final contra o Benfica, que o Rafinha tem um gol e uma assistência no jogo de volta, mas aí eu também repito para vocês, não era um confronto tão absurdo. Então, para mim, o Yamal tem menos partidas referências com poder de decisão do que o Dembélé. Se a gente pega o Dembélé, ele deixa eu abrir aqui também as partidas do Dembélé só em Liga dos Campeões. Ele faz o gol que, deixa eu ver aqui só qual que é a ordem do gol. A partida considerada de virada do PSG na Liga dos Campeões contra o Manchester City, é ele quem faz o primeiro gol que inicia a virada. O PSG estava tomando por 2-0, vira para 4-2, e o Dembélé é o responsável pelo primeiro gol. Então, ele dá início àquela virada do PSG. E segue fazendo uma grandíssima partida. Ele, inclusive, vem do banco para esse jogo. Então, é uma partida de referência do Dembélé que decide, de certa forma, os rumos daquele jogo. E aí, a gente vai pegar outras partidas, referências do Dembélé, em que ele coloca o PSG na fase seguinte. E aí aqui, não vou colocar o hat-trick diante do Stuttgart, ainda assim é um jogo importantíssimo, porque é o jogo que garante ao PSG a classificação para os playoffs, né? Porque o PSG vence o Manchester City, naquele momento poderia inclusive ser eliminado, e faz o último jogo fora de casa contra o Stuttgart. Fora de casa, um hat-trick do Dembélé. Nos playoffs, eu vou eliminar aqui o Brest, ainda que ele tenha marcado 2 gols, tá? Na goleada no primeiro jogo por 3-0. Vou desconsiderar essa partida aqui. É ele que faz 1-0, que classifica o PSG, coloca o PSG, na verdade, nos acréscimos, no tempo adicional, né? Para depois ir para os pênaltis. Então, o gol dele é decisivo. E ele também faz o gol decisivo na vitória contra o Arsenal no jogo, no fora de casa, né? Na vitória contra o Arsenal lá. E dá uma assistência no jogo de volta, além de 2 assistências nas quartas de final contra o Aston Villa. Então, o poder de decisão do Dembélé, ele tem números melhores já. E os gols dele foram decisivos para a classificação para a temporada do PSG. Os gols do Lamine Yamal, não tanto. Então, vejam, eu não estou dizendo aqui que o Dembélé é um jogador melhor do que o Lamine Yamal. Eu estou dizendo que nesta temporada, pelos números frios, pelos critérios, o Dembélé tem estatísticas melhores e um poder de decisão e um poder de influência no jogo, nos resultados, maior do que o Lamine Yamal teve. E aí vocês vão me falar de novo, mas o Lamine Yamal tem... Tem, mas eu estou falando de outro critério, não estou falando deste critério aqui de magia, de lúdico, de expectativa, de craque geracional. Eu estou falando de outra coisa. O segundo critério são os prêmios individuais, os prêmios coletivos. E aí, gente, para mim, se o PSG é campeão da Champions, e o Dembélé não precisa fazer um hat-trick na final não, tá? Ele precisa fazer um bom jogo. Esta bola de ouro, para mim, não tem condição de ir para outro jogador. E aí aqui já é minha opinião. O Dembélé eu acho que ele é tido como favorito para vencer esse prêmio neste momento, porque tem essa final. Se o PSG não ganha, eu entendo que o outro critério, especialmente esse quarto extraoficial que está aí no subjetivo, eu acho que ele ganha uma carga maior. Concordo totalmente, mas com o título da Liga dos Campeões e com todos esses números e toda essa influência e decisão na temporada do PSG, eu acho que não tem como não ser para o Dembélé. E ainda lembrando que a gente tem Nations League, que não vai contar tanto, mas ainda assim, Dembélé e Yamal vão se enfrentar logo depois, se ninguém, enfim, lesionar, logo depois vão se enfrentar na Nations League, e a gente tem o Mundial de Clubes, que eu acho que não vai contar tanto, mas que é a última competição antes da votação. E quem está nesta competição?
Dembélé. Lamine Yamal não está, porque o Barcelona não está. Então, eu entendo os critérios e a subjetividade para o Yamal estar nesta briga, mas eu discordo que a briga seja igual. Eu discordo que nesta temporada, diante do que a gente tem de critérios, do que foi feito pelos dois jogadores durante toda a temporada, e repito, esse poder de decisão e de influência, para mim, faz muita diferença. E aí, gente, claro que tem a influência no jogo do Lamine Yamal de criar chances, de ser o cara que colocou o Barcelona de volta nas semifinais. Enfim, não são só os números, né? É óbvio que o Yamal não é apenas os gols e os passes que ele dá. Tem mais, além disso. A influência dele no jogo. Não discordo disso. Mas, no fim das contas, no placar, a influência individual foi pro Dembélé. São fatos muito mais... são fatos, né? Do que as grandes jogadas e os grandes fogos que o Lamine Yamal colocou em campo. Acho muito difícil, inclusive, que o Dembélé volte a fazer uma temporada assim. Acho que o Yamal tem muito mais qualidade e essa magia e esse lúdico do futebol para ser um craque geracional, para estar na briga por melhor jogador do mundo durante anos. Eu duvido muito que o Dembélé entre nessa briga aí por muitos anos, e o Yamal tem condições para isso, mas nessa temporada, para mim, o Dembélé tá na frente da briga, e se tivermos título de Liga dos Campeões para o PSG, para mim, não deveria ter discussão. Aqui na França é um pouco por aí que se fala, e ainda repito, entre Rafinha e Yamal, eu ainda colocaria o Rafinha acima nesse sentido do que o Yamal, mas enfim, deixa a opinião de vocês aqui nos comentários, quero saber o que vocês acham. Com respeito, com educação, atenção, sem xingamentos, não gostamos de haters aqui, nem do Barcelona, nem do PSG. Beleza? Não sai do vídeo sem deixar o like, porque super me ajuda. Atenção, confere se você está inscrito no canal. A gente está com a meta de chegar até 50 mil inscritos até a final da Liga dos Campeões, dia 31 de maio, entre PSG e Inter. Então confere se você está inscrito por aqui, e até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.